Feliz sábado. Você está feliz? Amém? Vou ter que repetir. Você está feliz? Como é bom adorarmos a Deus, não é verdade? Como é bom estudarmos acerca deste Deus. Como é bom juntos falarmos sobre Deus. Eu acredito que quando estamos reunidos, nós sempre temos muitas coisas para falar, não é verdade? Temos aquele momento de descontração, aquele momento de brincadeira, e tudo faz parte. Mas quando nos reunimos aqui falando sobre Deus, parece que nosso coração fica saltando de alegria, né, em conhecer cada vez mais um Deus maravilhoso como este que nós já conhecemos, mas a cada dia as suas bênçãos e a sua misericórdia vão se renovando. Antes do nosso momento de adoração, de ofertas, já foi falado aqui, eu gostaria de lembrar você que hoje nós temos uma programação muito especial às 18 horas, chamado Koinonia. Já estamos explicando nas redes sociais, nos nossos grupos, e você é o nosso convidado. Então você só não pode vir se você já tiver 120 anos. Alguém aqui tem 120 anos? Se você tiver 120 anos, fique em casa descansando. Mas se você tiver menos do que 119, venha para cá. Vamos juntos neste momento especial de adoração também, que acontecerá às 18 horas. Então você é o nosso convidado especial. O livro de 2 Coríntios 8, versículo 5, Paulo escrevendo à igreja em Corinto, ele diz o seguinte: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Olha que interessante. Uma outra tradução diz o seguinte: não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Nessas duas traduções, um pouco diferente, mostra aqui o que foi feito pela vontade de Deus. Os apóstolos e Paulo aqui na sua carta a essa igreja diz que ele foi surpreendido com o que foi entregue. Paulo na segunda carta estava orientando a igreja ali com falsos profetas, com falsos mestres, alguns problemas que a igreja estava enfrentando, o que é normal, e Paulo estava orientando acerca desses enganos. E lógico que Paulo aqui também estava falando sobre a adoração das nossas ofertas, dos nossos dízimos. E ele diz que a igreja o surpreendeu. Sabe por que ele disse que a igreja o surpreendeu? Ele disse que a igreja primeiro se deu ao Senhor e depois então ofertar. Sabe por que muitas vezes temos medo de devolver o nosso dízimo, de ofertar ao Senhor? Porque ainda falta nos doarmos a Deus. Porque a base da adoração a Deus está nos T's. Nosso tempo, nosso talento e, lógico, o nosso tesouro. Então eu preciso hoje primeiro me entregar ao Deus através dos meus talentos, servir ao Senhor. E então quando eu entrego a Ele os meus talentos, servindo a Ele através da minha adoração, do que eu posso oferecer, e então eu vou ter a consciência e um coração calmo para poder ofertar. Que este momento você sinta-se à vontade em ofertar ao Senhor ou devolver o seu dízimo. Que o seu coração esteja alegre. Mas primeiramente, como Paulo diz, se ainda existe um problema, resolva com Deus, entre na sala do trono, resolva com Ele, converse com Ele. Não há problema nisso, é você e Deus. Se entregue primeiro a Deus e depois vamos para a segunda parte. Entregue a sua oração através dos vencimentos daquilo que Ele já providenciou em sua vida. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais.
fez por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Vamos orar. Santo e eterno Deus, somos falhos, pecadores, indignos, mas que pela misericórdia do Senhor, o Senhor aceite a nossa adoração desta manhã. Aceite os nossos dízimos, aceite as nossas ofertas, mas acima de tudo, ó Deus, aceite o nosso coração. Queremos te entregar as nossas vidas em suas mãos. Faça das nossas vidas o que o Senhor desejar, porque somos seus servos. Continuamos, ó Pai, a orar por aqueles que estão passando dificuldades financeiras, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que não estão tendo neste momento condições de te adorar através dos vencimentos. Que o Senhor entre com providência, meu Deus. Que o Senhor abra portas, que o Senhor conduza. É o que eu te peço, no santo nome de Jesus. Amém. Cristo te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Vamos nos colocar de pé agora e a gente vai cantar, aquecer mais. Ainda está todo mundo meio que dormindo, né? Meio preguiçoso. Bora levantar e vamos cantar, soltar essa voz aí. ti me renderei.
temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives paz, num dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives paz, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Maranata, em breve vem Jesus, que possamos abreviar sua volta a cada dia. Com malfeitores morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu, sua bondade
momento que, rendidos aos pés de Cristo, nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente para ouvir a sua voz. Que Deus possa abençoar a todos e juntos possamos entrar nessa atmosfera de bênção divina. Sinta a presença de Cristo, Ele está aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Tu és a direção, Só a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. preparado para nós. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, e só a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Nunca deixe de acreditar nisso. Preparado pra mim. Rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra eu me lanço aos teus braços, hoje encontro meu refúgio, A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
já estendi meu bom dia, meu bom sábado a todos vocês que estão aqui, mas eu imagino que possa alguém estar chegando agora no nosso vídeo, na nossa live, ou assistindo a gravação. Eu queria estender a você o meu desejo de que o Espírito Santo toque seu coração tanto quanto está tocando o nosso desde as primeiras horas em que aqui chegamos. Que Deus possa estar sentadinho do seu lado e você possa perceber isso. Porque é interessante que Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Todos os lugares. Não existe lugar onde Deus não possa estar. Ele pode estar em qualquer lugar. Entretanto, existem lugares ou momentos onde nós não temos consciência da presença de Deus. Por isso, meu desejo e minha oração é que você se torne consciente da presença de Deus ao seu lado agora, independentemente do que você está passando, seja um momento de alegria ou tristeza, de dor ou felicidade. Mesmo que você tenha perdido algo muito importante ou alguém, saiba, Deus jamais irá te abandonar. Ele não pode, inclusive, evitar que você passe por momentos difíceis. O próprio Salmo, que nós estamos estudando, o livro de Salmos, no centro do livro de Salmos está o Salmo 23. E no centro do Salmo 23 fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ou seja, o vale da sombra e da morte faz parte da vida, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ou seja, você e eu, nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Porém, depende de você e de mim ter consciência, depende de nós termos consciência da presença de Deus ao nosso lado. É interessante o título dessa semana, eu fiquei pensando bastante sobre o título da pregação dessa semana, e o Diogo ali, Luizinho, manda o título da pregação dessa semana. Eu falei, calma, Diogo, que é inspiração. Essa semana não tá aquelas coisas, cara, tá meio difícil. E aí, num estalo, eu pensei no título Jesus e o Homem Invisível. É interessante que... Depois eu até pensei em mudar, viu, Diogo? Falei, eu vou mudar, eu não achei que esse título ficou tão legal. Mas o fato é que existem pessoas invisíveis. E por mais que Hollywood e os grandes cinemas gostem de retratar pessoas invisíveis como pessoas que têm poderes especiais e conseguem, inclusive, salvar a humanidade, a grande realidade é que as pessoas invisíveis da nossa sociedade muitas vezes estão carentes de misericórdia, salvação e da presença de alguém. Uma moça chamada Ana, de 22 anos de idade, ao ser entrevistada por um repórter, agora eu não vou me lembrar exatamente de qual emissora, mas isso não vem ao caso, porém, quando entrevistada, ela disse para ele o seguinte: eu nem no mundo existo. Foi essa frase que sublinhou o título da matéria, que falava sobre as 3 milhões de pessoas, aproximadamente, que estão invisíveis no nosso país. 3 milhões de pessoas que não têm sequer registro de nascimento, CNH, certidão ou carteirinha de vacinação, carteirinha de médico, e não estão frequentes em nenhuma escola, faculdade, quando vão numa igreja, não estão cadastradas no hall de membros. 3 milhões de pessoas aproximadamente que são invisíveis no Brasil. A jovem Ana, de 22 anos de idade, só foi ser descoberta, por assim dizer, uma brasileira que só foi descoberta num Brasil que foi descoberto há mais de 500 anos, quando ela tinha 5 anos de idade. Ela morava com seu pai, não conheceu sua mãe, e então a moça que se uniu a seu pai, a sua madrasta descobriu que aquela jovem criança, aquela criancinha não tinha registro de nascimento, carteira de vacinação, identidade, nenhum tipo de identificação. E elas ainda empenham uma grande batalha para que essa jovem consiga ter os seus documentos e acesso à educação, saúde, segurança e o convívio social básico. É interessante que ela é uma moça jovem, de boa saúde, porém, fato é que, mesmo gozando de boa saúde, ela não goza de uma condição de vida favorável por ser invisível. Existem também aquelas pessoas que, por conta de uma condição social, são pessoas pelas quais nós passamos todos os dias e muitas vezes nós nem olhamos para o seu rosto. Pessoas que muitas vezes estão deitadas no solo, no sol escaldante, ou às vezes estão desagalhadas ou sem algum tipo de cobertura no mais denso frio do inverno.
Essas pessoas que muitas vezes nós passamos por elas, olhamos, ou muitas vezes nem olhamos, e algumas vezes nós sentimos até medo por conta do preconceito, mas também por conta de uma condição social violenta na qual nós vivemos. Essas pessoas também muitas vezes são invisíveis para nós. A realidade é que, por mais que o tempo tenha passado, ainda existem na nossa sociedade pessoas que não são notadas pelos outros, que não são percebidas. Existem pessoas que têm documento, que têm carteira de vacinação, frequentam uma faculdade, participam de uma reunião social e muitas vezes não são notadas também. Uma coisa que eu descobri há uns anos atrás, em alguns treinamentos para líderes de igreja. Eu prego desde os 8 anos de idade, eu estou com 35 anos. Quem faz conta rápido aí pode me ajudar. Eu tenho a Elaine aqui, o Anderson e a mãe do Anderson, a sogra da Elaine aqui, a Laurinha que não está ali na minha frente, que me viram pregar a primeira pregação. O Anderson eu não sei porque ele é muito jovem, mas a Elaine está na minha idade aqui, uma pessoa jovem, experiente como eu, né? Não sei se o Anderson chegou a ver, mas a Elaine estava lá. Minha primeira pregação de desbravador com lenço e tudo mais. Elaine cantou e eu preguei. Não sei se você cantou naquele dia, mas junto com o grupo de desbravadores na igreja do Tabuão, eu preguei. A primeira vez. Hoje, eu já preguei em mais de 250 igrejas, já preguei em rádio, já preguei para a internet. Eu, quando eu era criança, eu falava que um dia eu ia aparecer na televisão. Aí, o dia que eu mais fiquei feliz na minha vida foi quando meu filho, com 2 anos de idade, olhou para a televisão e falou: olha, é você, papai. Foi pelo 3º ato aqui. Eu falei: nossa, realizei um sonho de vida, realizei um sonho pregando, né? E apesar de ter pregado tantos sermões em tantas igrejas, eu talvez não tenha contribuído nenhum por cento do que os recepcionistas das igrejas fizeram até hoje. Eu dificilmente vi pessoas se afastando de igrejas dizendo: uma pregação que ouvi convenceu-me de que não devo mais ir à igreja. Nunca vi alguém dizer: fui à igreja, ouvi uma pregação que confundiu minha cabeça e desisti. Semana passada nós ouvimos aqui o pastor Wanderson fazer uma das suas mais brilhantes pregações. Confesso para vocês que levei aproximadamente 4 anos para entender. A primeira vez que eu ouvi aquela pregação, eu olhei e falei: misericórdia, gente, eu não entendi nada que ele falou. E aí eu falei assim: o problema talvez não esteja na pregação, o problema talvez esteja em mim. Vou orar, vou estudar para ver se eu consigo entender, porque o homem estudou a vida inteira para fazer essa pregação. Não é possível que eu vou ter a prepotência de não ter estudado nem metade e querer entender logo de primeira. 4 anos depois, ouvindo e repensando sobre os textos que ele apresenta, sobre a mensagem que ele apresentou, até que enfim eu sentei e falei: entendi. Aí semana passada até tirei uma foto com ele, agradeci, né? Pastor Wanderson, para quem não sabe, fez a oração de consagração do meu casamento, fez a apresentação do meu filho mais velho e foi o pastor que mais confrontou a minha fé com as suas pregações disruptivas. Mas nem mesmo as pregações disruptivas, a primeiro momento, me fizeram pensar em desistir da minha fé. Mas muitas vezes já aconteceu comigo, eu imagino com você, por conta da rejeição ou da indiferença, eu pensar em não voltar mais em algum lugar onde o Senhor é cultuado. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já. De eu sentar nos bancos de uma igreja e falar: eu sou tão insignificante aqui, que eu acho que eu nem vou voltar mais. As pessoas acham que não me perceberam de tal maneira que talvez eu não seja bem-vindo. Num treinamento para líderes de igreja, eu aprendi que a sua pregação pode ser ótima, se a sua recepção, se o teu calor humano, se o teu amor pelo teu próximo não foram praticados, a tua pregação pode não ter valido de nada. E é interessante que eu ouvi uma história, inclusive, como as coisas singelas fazem tanta diferença para nós. Eu ouvi a história de uma moça que estava sentada na igreja, desolada, entristecida, e o pastor pregou por quase 40 minutos. E no final da pregação ele desceu, foi à porta cumprimentar as pessoas, como já é um costume nosso, né? De cumprimentar as pessoas ali à porta. E depois de ir embora, ela olhou para quem a havia convidado e disse assim: eu nunca mais saio dessa igreja. Mas por quê? O que você gostou lá? O que você achou bom? Quando questionada, ela olhou e disse assim: você viu o homem que estava lá na frente falando, depois no final desceu para me cumprimentar. O
calor humano, o amor, a misericórdia, são coisas que podem atrair e proteger muito mais do que as mais complexas doutrinas da palavra. Porque a verdadeira doutrina é o amor, e o amor não pode ser expresso única e exclusivamente em palavras. Aquele cantor famoso que todo ano faz um especial para nós, eu não preciso nem citar, mas eu vou, Roberto Carlos, ele tem uma música que diz o seguinte: eu tenho tanto para te falar, que com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Né? Todo mundo aqui fala junto, porque a gente sabe, essa música já é praticamente um hino ali do brasileiro, né? Só o pessoal agora do 2000 para cá, que talvez não lembre muito dessa música, mas essa música viralizou muito, porque a realidade é que existem coisas que não se dizem com palavras, mas com atitudes. O Evangelho de João foi o último evangelho escrito. O Evangelho de João, inclusive, foi escrito depois do livro do Apocalipse. O Evangelho de João foi escrito, bem possivelmente, já no finalzinho da vida de João. E João, no finalzinho da sua vida, ele conviveu com uma situação muito difícil dentro da igreja. Porque dentro da igreja haviam várias dissidências, várias correntes de pensamento que descredenciavam muito da pregação que havia sido apresentada pelos apóstolos. Os 3 primeiros evangelhos, eles já eram correntes ali naquela época. Os 3 primeiros evangélicos, conhecidos como sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos com uma ótica semelhante. Por isso, 80% do que eles falam aparece em outros evangelhos. E aqui aparece um ponto interessante, inclusive se tiver alguém em casa que tem dúvida a respeito da fidedignidade dos evangelhos, ou da fidelidade dos evangelhos em relação à história contada, por causa de algumas incoerências que existem entre eles. Eu vou citar uma aqui, por exemplo. Um dos evangelistas fala que Jesus encontra na região de Gadara um endemoniado. E ele pergunta: quem é você? Ele fala: sou legião. Jesus manda a legião para os porcos e os porcos morrem. Outro evangelista fala que Jesus encontra na região de Gadara 2 endemoniados. Isso é provavelmente uma contradição. Porém, quando você analisa 2 pessoas contando uma mesma história, contradições precisam existir, porque senão há um conluio. Se eu e o Diogo vermos a mesma situação e nós conseguirmos contar a mesma história, tintim por tintim, com os mesmos detalhes, é porque a gente se combinou. Tem que ter alguma coisa que ele viu que eu não vi. Tem que ter alguma coisa que eu vi e eu achei diferente do que ele achou. Eu tenho um amigo que é daltônico. Então, se você pedir para ele contar uma história, eu vou olhar assim e vou falar: o Diogo estava com uma camisa verde, Regiane com um vestido rosa. Ele vai falar: aquela camisa ali era cinza, o vestido também era cinza. Mas nós estamos contando a mesma história, mas ele está contando a partir da perspectiva dele. E por isso há algumas contradições nos evangelhos. E é isso que comprova que, de fato, eles estavam contando algo que, em essência, era real para ambos, era real para todos. Mas 80% do que se diz nos evangelhos sinóticos não é dito por João. João escreve um evangelho totalmente diferente, porque na época de João, algumas pessoas, inclusive, não acreditavam mais que Jesus era Deus. Algumas pessoas acreditavam que Jesus era criado, que Jesus era filho, mas não Deus, que Jesus alcançou a divindade, mas que Jesus, não que Jesus era o unigênito do Pai, não que Jesus era o eu sou, que se apresentou para Moisés, não que Jesus era o anjo que lutou com Jacó, não que Jesus... Agora eu vou abrir um parêntese aqui, porque eu falei anjo, tem um pessoal aí que fica incomodado quando a gente fala anjo, né? Mas o anjo que luta com Jacó, ele fala, como eu vou transformar o seu nome agora em Israel, porque como príncipe, você lutou com Deus e com os homens, e venceu. Então o próprio anjo diz que ele é Deus. Jesus aparece de diversas formas diferentes, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Porém, João queria provar para a comunidade daquela época que Jesus era o eu sou. Aquele eu sou que queimava na sarça ardente, mas não consumia. Por isso ele apresenta 7 eu sous de Cristo no livro de João. O primeiro eu sou, Jesus olha e diz: eu sou o pão da vida. E isso está em João capítulo 6, 35 e 51. Depois Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo.
Jesus aqui ele fala em João capítulo 8, verso 12, verso 9, capítulo 9, verso 5. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida ao ressuscitar Lázaro. E inclusive, em um de seus escritos, Ellen White fala que Jesus, quando ele levanta do túmulo, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Você sabe por quê? Porque a vida reside em Jesus. É óbvio que há muita contradição em relação ao Santo Sudário, e eu também acredito que o Santo Sudário não necessariamente seja o pano que envolveu Jesus, mas uma das teorias que mais me agradava era que quando o anjo fala para Jesus, Jesus, levanta que teu pai te chama. Uma das teorias do Santo Sudário, né? Isso é apenas uma teoria e não é ponto de salvação, mas me enchia o coração. Eles diziam o seguinte, que a imagem de Jesus ficou impressa no Santo Sudário porque a vida que estava nele explodiu de dentro para fora como uma bomba atômica e gravou a imagem dele naquele pano. É óbvio que com certeza isso não aconteceu. Bem provavelmente existem estudos e mais estudos que provam que isso não aconteceu. Mas uma coisa é fato, que Jesus tem vida em si mesmo. Nós poderíamos adorar alguém que está no túmulo. Nós poderíamos adorar alguém que tem história. Mas nós adoramos alguém que tem vida. João estava falando para a sua comunidade. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus tem vida em si mesmo. E qual de nós não busca a vida? Se você está buscando a vida, se você está tentando entender a vida, o sentido da vida, busque Jesus. Porque a vida está em Jesus. Jesus, ele olha para si mesmo e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz isso, ele está fazendo uma comparação dele mesmo ao templo da época, porque as 3 portas do templo se chamavam caminho, verdade e vida. E a última porta, chamada vida, ela levava até o lugar santíssimo, onde só os sumos sacerdotes tinham acesso. A comunidade do povo não tinha acesso ao lugar da vida. Mas agora Jesus, quando ele desce, ele fala, o lugar da vida agora está acessível a todos. Está acessível ao pobre, está acessível ao rico, está acessível ao fraco, está acessível ao forte, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer encontrar a vida, você não precisa mais agora entrar no lugar santíssimo. Por isso que no momento em que Jesus morre, o próprio Deus com suas mãos rasga o véu do lugar santíssimo de cima para baixo, para mostrar que agora a vida não estava mais nos ritos, mas em Cristo. Não estava na lei, mas na graça. Não estava nas obras, mas em Cristo, na sua pessoa e no seu sangue. Mas é fato que durante anos os discípulos tiveram dificuldade para entender. Lembram semana passada o pastor Wanderson apresentando que ainda depois de muito tempo os discípulos iam sacrificar cordeiros. A pergunta que fica para mim e para você, será que eu e você estamos nos sacrificando com as nossas culpas, achando que somos indesculpáveis, quando Jesus já fez o necessário para que você tivesse salvação e vida eterna? Será que eu ainda estou me sacrificando, carregando um peso muito grande nas minhas costas, achando que eu posso fazer algo para ser alguém melhor, quando na verdade a única coisa que eu preciso fazer para me tornar melhor é me aproximar de quem é melhor que eu? Me diga com quem andas e eu te direi quem és. Pedro andou tanto com Jesus que na crucificação ele disse, eu não o conheço. As pessoas falam, conhece? Você veste igual a ele, você fala igual a ele, você é muito parecido com ele. É óbvio que eles estavam falando no sentido prático, porque ele se vestia como galileu, tinha sotaque de galileu, né? Aquele sotaque. Outro dia desses, há um tempo atrás, eu conheci uma pessoa que não vinha de São Paulo, e eles falam porta, né? Falam porta. Aí me conheceram, que sou de São Bernardo. E aí eu falei, é porta? Falou, porta? Falei, porta. E até para falar porta igual ele tinha dificuldade. Falar, porta. Eu falei, calma que você aprende. E Pedro ali chega e fala, não, eu não sou igual a Jesus, eu sou da Galileia, mas não conheço Cristo. O sotaque é o mesmo. O jeito de se vestir é o mesmo. Aí a palavra fala que Pedro começa a praguejar, ou seja, Pedro solta uma meia dúzia de palavrão e fala, Jesus ia falar essas coisas?
Se eu fosse de Jesus, eu não falaria. E as pessoas falam, faz algum sentido. Mas a realidade é que a vida de Pedro estava tão conectada com a de Cristo que ele parecia com Cristo, ainda que ostentasse muitos defeitos. Ainda que ostentasse muitos defeitos. Isso ensina mais uma lição para nós. Mesmo perto de Cristo, mesmo conectados na videira, nós ainda assim lutaremos com a natureza caída. Ainda assim. Mas ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Por mais longe que você tenha ido ou ache que tenha ido, apegue-se a Jesus. Porque ninguém foi tão longe que não possa voltar. Então, Jesus dá o último, pelo menos na nossa lista, no nosso checklist, ele dá o último eu sou. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. E vai discorrendo, até que no momento ele fala, sem mim, vocês não podem fazer nada. A vida espiritual durante um tempo, ela era interpretada como uma escada, né? Onde a gente ia subindo, aí você tinha o Diogo que estava num degrau mais alto que eu num degrau mais baixo. Até que de uns tempos para cá, a maioria dos teóricos começaram a pensar na vida espiritual como um jardim. E num jardim você tem a alface, que cresce assim, né? A alface cresce rapidinho, não cresce? Numa horta, num jardim, numa plantação, para ser mais específico. A alface cresce rápido. Mas a figueira não, a figueira leva anos. Mas tanto a alface, que é um vegetal, quanto a figueira, que é uma árvore forte, robusta, são partes do reino vegetal, são partes da flora, são partes. Ou seja, você pode ter um crescimento muito acelerado ou um crescimento muito lento na vida espiritual, mas você faz parte do reino. Você é filho, você é filha. Não interessa se você cresce rápido ou devagar. Você é filho, você é filha. Você foi comprado por sangue, foi comprado por alto preço. Era isso que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo assim, vocês são ramos. Tem ramo que do dia para a noite floresceu, mas tem ramo que leva séculos para florescer. Tem ramos que levam anos para florescer, mas todos são ramos. Todos têm a mesma atenção. Só tem um ramo que tem problema. É aquele ramo que não quer frutificar. E ainda assim, eu nem ia comentar isso, porque senão vai estragar uma outra pregação que eu vou fazer. Quando ele fala aquele ramo que não dá fruto, João Ferreira de Almeida, na sua tradução, ele fala que o meu pai corta, né? Mas a palavra do grego, ela dá interpretação ambígua, né? Você pode pensar em corta, mas também pode pensar em levanta. Ou seja, se você não dá fruto, enquanto alguns querem te cortar, Jesus está querendo te erguer. Jesus está querendo te levantar. E hoje de manhã nós estudamos que a misericórdia de Deus, ela é eterna. Ela vive para sempre. Porque ela é a expressão do próprio Deus e o nosso Deus é eterno. Por isso, toda manhã, quando nós nos levantamos, a misericórdia dele se renova. Dizendo para mim e para você assim, você faz parte do reino. Você é filho, você é filha. Você é importante. Você não é invisível. Você não é invisível. Ah, mas todos que eu amo me abandonaram. Mas Jesus não te abandonará. E ele exemplifica isso e João apresenta depois 7 sinais. Eu vou só pincelar para a gente entrar de fato na história e reflexão dessa manhã. É uma breve reflexão, só para nós entendermos o que João queria dizer. Ele apresenta 7 sinais. Um dos sinais é o sinal da boda de Caná, onde ele transforma a água em vinho. Depois ele cura o filho de um oficial. Depois ele cura um paralítico. Multiplica pães e peixes. Caminha sobre as águas. Cura um cego de nascença e ressuscita Lázaro. Todos esses milagres Jesus fez sem pôr a mão. Jesus, numa situação, ele encontra um leproso em quem ninguém tocava, ele toca no leproso e o leproso fala assim, se o senhor quiser eu fico limpo. Ele toca no leproso e fala, eu quero, fica limpo. Ele encontra uma mulher com fluxo de sangue que não podia ser tocada e quem a tocasse ficaria imundo até a tarde. E por tocar num rabino, num mestre, ela deveria ser apedrejada.
Jesus, então, tocado por ela, e ela se esconde, Jesus fala, você me tocou. Jesus toca nas pessoas, mas nesses 7 sinais de João, ele não toca em ninguém, porque João estava dizendo o seguinte, a palavra de Jesus é tão importante para o evangelho, é tão importante para a tua vida, quanto a presença física dele. Ele escreveu esse evangelho aos cristãos, a nós, a você e a mim, que nunca vimos Jesus fisicamente, para dizer que Jesus está tão próximo de nós hoje, quanto estava dele quando ele deitava sua cabeça sobre o peito de Jesus e era chamado de discípulo amado. Aquele menininho de 17 anos de idade que Jesus colocava do lado assim e olhou para ele e falou, cuida da minha mãe aí porque minha missão acabou. João estava dizendo para você e para mim que você e eu podemos colocar a cabeça no peito de Jesus nas nossas mais duras aflições, mesmo não tendo-o fisicamente ao nosso lado. E agora ele apresenta uma história e nós vamos praticamente encerrar revisitando essa história. A história da cura do paralítico junto ao tanque de Betesda, e está em João capítulo 5. João capítulo 5, você pode abrir sua Bíblia, fala assim... Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ou seja, Jesus está com os que se alegram. As pessoas estavam festejando e lá estava Jesus. Na sua alegria, Jesus estará lá. Porém, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Esse tanque era um tanque, uma água que se agitava, a Bíblia fala um pouco sobre isso, mas esses 5 pavilhões ficavam cheios de pessoas doentes. Se você for observar do ponto de vista prático da época, ali não era como um hospital, onde nós levamos os doentes para serem curados e sair. Ali era como um depósito de pessoas que não tinham cura. Os 5 pavilhões estavam cheios de pessoas das quais as pessoas já tinham desistido. Pessoas que as pessoas olhavam e diziam, não tem como curar, não tem como salvar, não tem como fazer mais nada. Leva para o tanque de Betesda. Se o tanque de Betesda não der jeito, ninguém dá. Pessoas que haviam sido abandonadas por suas famílias, seus filhos, seus parentes, seus amigos, pessoas que se sentiam pecadoras e culpadas. Porque dentro da cultura judaica havia consciência do consequencialismo. Você está sofrendo porque errou. Sua família está sofrendo porque você pecou. Quando Jesus cura o cego Bartimeu, eles olham assim e falam, quem pecou? A mãe dele ou o pai dele? Aí Jesus fala, nem eles pecaram, nem o cego. Ele está assim para que seja manifesta a glória de Deus. Jesus estava ali rompendo com essa ideia de que você é culpado de todos os seus sofrimentos. Existem sofrimentos dos quais nós somos culpados, porque existe a lei do plantio e da colheita. Né? Se eu não trabalho o mês inteiro, no final não vou ter dinheiro. Plantio e colheita. Agora, existe também a lei do mundo em que vivemos. Nós estamos colhendo os frutos dos erros de outros. Imagina aquelas moças jovens que saíram da Ucrânia fugindo, sem seus pais, seus maridos. Algumas mulheres sem seus filhos. Imagina aquelas crianças que fugiram da Ucrânia. E agora uma grande personalidade dos Estados Unidos diz que depois dessa parafernália toda, a Ucrânia tem que desistir e deixar a Rússia fazer o que quiser. Porque ninguém aguenta mais manter essa guerra. Imagina essas jovens, essas mães, essas crianças, esses idosos que foram arrancados de suas casas. Qual é a culpa deles? Eles estão vivendo a consequência dos erros de alguém que está bem guardadinho num bunker lá na Rússia. Ou de outro que gosta de posar para foto. Ou de outros que gostam de ir na ONU, levantar suas mãos e dizer que estão fazendo o melhor que podem. Pessoas humildes, sofridas, que estão sofrendo a consequência dos erros dos outros e não dos seus próprios erros. Jesus estava ali dizendo, existem sim as consequências dos seus pecados, mas existem também as consequências do pecado do mundo. Nós vivemos num mundo de pecado, num mundo de sofrimento e dor e que está perto do seu fim. Mas agora quando Jesus olha para aquele homem ali naquela situação dramática,
No verso 3 ele diz assim: nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Olha só, tinha gente cega, tinha coxo, tinha paralítico. Aqui eu estou revisitando essa história porque vocês conhecem, a gente está só pincelando. Essa é a história da cura de um paralítico, mas ali tinha um monte de coxo, um monte de paralítico, um monte de cego. Mas Jesus focou em um. E por que será? E aí no verso 4 ele diz assim: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Agora, um ponto importante aqui é que não necessariamente um anjo visitasse aquela água. Nós não temos registros suficientes para ter essa certeza. Mas é fato que a crença daquela época dizia que as pessoas poderiam ser curadas de qualquer doença. Só que, pelo que eu entendo da história, somente os primeiros que chegavam é que eram curados ou conseguiam alguma cura. Eu pergunto para você, como é que um paralítico vai resolver a situação dele nessa época, numa situação dessa? Ele tem que entrar na água e o paralítico está ali. Ou seja, o tanque de Betesda revelava algo que nós tanto criticamos, mas que enquanto estivermos nesse mundo sempre existirá. Ele revelava algo chamado desigualdade social. Desigualdade social. Existiam pessoas que tinham condições de alcançar a cura. E tinha gente que não. Cada um vivendo uma situação. Cada um vivendo um sofrimento. E agora o texto continua dizendo assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E eu quero parar para pensar um pouco sobre esse verso. E esse verso foi o que mais tocou meu coração, desse texto todo. Eu vou ler de novo. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Você já parou para pensar alguém com uma doença durante 38 anos? Quando eu era mais novo, eu tinha uma gripe. Eu pensava que nunca ia acabar. 7 dias depois, eu estava em pé de novo. Mas aqueles primeiros 7 dias ali da gripe, era a coisa mais dolorosa que existia. Eu tive um problema de saúde que se estendeu por 1 ano. Comecei com um problema de apendicite, aí a cirurgia não foi muito bem sucedida. Fiquei 1 ano, indo e voltando para a mesa de cirurgia, indo e voltando para o hospital. Dos meus 17 aos 18 anos foi praticamente ali um ano perdido de estudo, tal. Porque era sempre voltando para o hospital, sempre voltando para o hospital. Chegou uma hora que eu olhei para Deus, na última vez em que eu fui para o hospital, eu falei para Deus: Senhor, se é da sua vontade me levar embora, pode me levar, eu estou pronto. Chegou um momento na minha situação que morrer era melhor do que continuar naquela história. Eu já tinha desistido da vida. Falei, não. Imagina uma pessoa 38 anos nessa condição. Quantas vezes ele já tinha desistido da vida e a vida não ia embora? Será que existe alguém em casa ou aqui que já desistiu da vida? Fala assim, não, eu prefiro morrer. Eu imagino a situação dramática daquele homem que provavelmente estivesse já esquelético. O corpo cheio de escaras. O pulmão dele bem mirradinho, talvez tivesse dificuldade para respirar. As pernas. E eu imagino aquele homem olhando as pessoas passando, casais. Você quer ver eu ficar triste? É eu ter que trabalhar de domingo. E quando eu estou indo para o trabalho, eu vejo aquelas famílias bonitas. Sabe aquele monte de filho, mãe, não sei o quê, indo para o parque, o pai. Eu falo, gente, misericórdia. Aí fica de domingo em casa, não vai para o parque, né? Fica de sábado, não vai para o parque. Mas vou usar um termo aqui, não dá uma invejinha santa, assim? Você fala, nossa, queria estar nessa situação agora. Imagina aquele homem, 38 anos,
vendo pessoas andando, crianças brincando com bola, frequentando o templo. Que situação miserável que aquele homem vivia. Que situação deplorável aquele homem vivia. Então Jesus passa por ali. E Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Aí talvez ele pudesse responder para Jesus: não, tranquilo, eu deitei aqui para descansar. Faz 38 anos. Jesus olha para ele e fala: você quer ser curado? Eu imagino que naquele momento, Jesus, quando pergunta essa pergunta óbvia, Jesus não necessariamente esperava que ele respondesse sim ou não, mas Jesus queria tirar para fora as crenças daquele homem, tanto que no próximo verso ele mostra quais eram as crenças dele. Ele fala: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus traz para fora as crenças daquele homem e as crenças dele mostram que as esperanças dele estavam pautadas em coisas que iriam passar. O tanque de Betesda não é mais uma fonte de cura. Aqueles 5 pavilhões não são mais um lugar de depósito de doenças, de doentes, de pessoas abandonadas. Aquele tanque de Betesda ia passar. Aquele tanque de Betesda não podia oferecer àquele homem a cura real para as suas dificuldades e problemas. E quantas pessoas na nossa era estão buscando cura onde não há? Pessoas que estão sofrendo e buscam cura nas drogas, na bebida, nas desilusões de relacionamentos banais. Como aquele homem, muitas pessoas estão se destruindo à mercê da solução que está disponível a todos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus estava olhando para aquele homem e trazendo para fora as esperanças que ele tinha em coisas que com certeza o frustrariam. Será que nós estamos depositando as nossas esperanças em coisas que podem nos frustrar? Será que nós estamos depositando as nossas esperanças no carro do ano, no emprego melhor, ou talvez na vaga de emprego melhor, e quando isso não está disponível? Eu assisti um culto em uma outra comunidade, e o pastor, ele falou uma frase. Eu não vou citar o nome do pastor em respeito a ele, mas a frase foi boa, foi maravilhosa, não é uma frase ruim. Eu gostei muito daquela frase, ela ficou gravada no meu coração. Ele falou que na comunidade dele havia um empresário muito rico, e o empresário ia para o culto com o carrão do ano, e ele chegava, estacionava lá e tal, todo mundo gostava, cumprimentava, frequentava e tal. E aquele empresário quebrou. Quem é empresário aqui sabe, quebrar faz mais parte do negócio do que ganhar dinheiro. Se você é empresário e já quebrou, bem-vindo ao clube. Eu também já quebrei. Só não vou desistir, jamais. Quebrar faz parte do negócio. Só que aquele homem, frustrado com a quebra da sua empresa, e agora ia para o culto de ônibus, ele descia 2 pontos antes e terminava de chegar andando, para ninguém ver ele chegando de ônibus. E aí aquele pastor, ele olhou e disse assim: no dia que eu quebrar, eu quero que todo mundo me veja de busão. Porque eu quero que vocês saibam que eu sou o fulano da BMW e da Mercedes. Mas eu também sou o fulano do busão. Ele estava, em outras palavras, na minha interpretação, dizendo para mim que você não é o que você tem. Você não é o que você tem. E a sociedade que te mede pelo que você tem é uma sociedade passageira que não pode te oferecer a esperança que só Jesus pode te oferecer. Aquele homem não tinha nada e ele estava confiando em coisas que não podiam trazer nada. E aí Jesus olha para aquele homem e diz assim: levanta, toma teu leito e anda. Uma vez Jesus encontrou um paralítico que descia pelo teto e ele falou: perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus: misericórdia, está perdoando pecado, não sei o que, se é Deus, quem é você? Ele falou: o que é mais fácil, perdoar pecado ou mandar um paralítico levantar? Pergunto para vocês, o que é mais fácil?
Às vezes nosso coração está tão duro que perdoar pecado é mais difícil do que fazer um paralítico levantar. Às vezes a gente está com a mágoa tão arraigada dentro do nosso coração que é mais fácil fazer um paralítico levantar do que perdoar um pecado. Mas Jesus olha para 2 paralíticos agora, esse é o segundo, e diz: levanta, toma teu leito e anda. E mais uma vez, o texto vai seguir, a gente não precisa necessariamente entrar no mérito, mas mais uma vez, os fariseus vêm criar problema. Eles aparecem e falam: homem, você está carregando seu leito no sábado. Não pode carregar o leito no sábado. Porque dentro das 613 leis criadas pelos fariseus, algumas delas a respeito do sábado eram as seguintes: você não podia cuspir no chão, porque se cuspir no chão, você está umedecendo o chão. Se tivesse uma semente ali, essa semente ia brotar. Então, consequentemente, você estava plantando. Plantar é obra, não pode fazer nenhuma obra. Então, cuspir no chão, pecado. Você não podia usar uma quantidade X de taxinha na sua sandália, porque era muito pesado, pecado. Você não podia andar mais que, digamos, 1 quilômetro da sua casa, porque senão você está andando muito, também é pecado. Aí, para burlar essas leis, eles deixavam um prato de comida a 1 quilômetro da casa deles, na casa de um amigo, já planejando. Aí eles andavam até a casa desse amigo, chegava lá e falava: tem um prato de comida meu aqui. Andei 1 quilômetro, então zerei, porque eu estou na minha casa. Se tem um prato de comida aqui, é minha casa. Então eu posso andar mais 1 quilômetro. Eles mesmos criavam leis para eles quebrarem. O sábado foi feito para liberdade, não para prisão. O sábado foi feito para alegria, não para tristeza. O sábado foi feito para reencontro, não para separação. E agora os fariseus olham para Jesus, depois de Jesus ter curado o homem no sábado, um paralítico de 38 anos. E ficam focados na maca que o homem carregava. A pergunta que eu faço antes da gente encerrar o sermão dessa manhã, em nome de Jesus eu pergunto isso para você, não no meu nome, mas no nome de Jesus. Em que nós, cristãos, estamos focados? O homem estava ali 38 anos. Todo mundo achava que a água podia curá-lo, mas ninguém pegou ele e colocou dentro da água. O homem era invisível. O homem era imperceptível. 38 anos deitado no mesmo lugar e só quem percebeu ele foi Jesus. Você já parou para pensar? Imagina você 38 anos no mesmo lugar e todo mundo que passa por ali nem olha para você. Ou talvez olha, mas não enxerga, não percebe, não se importa. E Jesus olha para aquele homem e fala assim: eu quero saber qual é o seu desejo. Jesus não olha para ele, Jesus podia olhar assim e falar: levanta e anda. Eu vi a história de um homem que tinha um problema na perna e um médico olhou para ele e deu, em vez de dar dinheiro, deu o cartão. Falou: vai no meu consultório porque eu vou curar tua perna. Aí ele nunca foi. Depois de uns anos o médico voltou, olhou para ele e falou assim: por que você não foi no meu consultório? Eu ia curar tua perna. Ele falou: se você curar minha perna, eu paro de ganhar dinheiro. Porque ele ficava ali pedindo esmola com a perna machucada. Se você curar minha perna, eu perco minha fonte de renda. Jesus olha para aquele homem e Jesus quer entender de fato quem é aquele homem, o que ele quer, quais são seus sonhos, seus anseios. Jesus não olha só para ele e fala: eu vou curar você. Jesus olha para ele e fala assim: qual é o seu problema? E ele fala: o meu problema é que eu não tenho ninguém. Veja a frase, volta na frase só um pouquinho. A frase diz assim, Jesus olha para ele e fala assim: Jesus, vendo-o deitado há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? A primeira frase dele é: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Essa é a frase desse homem. Jesus podia ter olhado para Jesus e falado: claro, agora. Mas ele fala: eu não tenho ninguém. A dor da alma daquele homem era muito maior do que a dor física. Isso revela 3 coisas para nós e a gente encerra aqui. A primeira coisa que isso revela é que existem em nosso meio pessoas que estão sendo rejeitadas por nós. E que nós, como cristãos, temos a obrigação de enxergar essas pessoas. Talvez eu seja esse rejeitado. Talvez você seja esse rejeitado. A segunda lição é que muitas vezes nós
depositamos a nossa confiança em coisas que só vão nos frustrar. E a terceira e última lição é que não importa quão distante você esteja dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus desejos, Jesus está com você. E essa frase pode parecer simples e sutil. Jesus está com você. Só que você já parou para pensar que Jesus podia estar em qualquer lugar, Diogo. Jesus é o rei do universo. Você já parou para pensar que ele podia estar criando um planetinha novo com uma galera que não faz besteira? Fala assim, deixa aquele pessoal lá morrer, eu vou criar um planeta novo aqui. Digamos que aquela piscina ali deu um problema. Ou você troca de casa, ou você troca de piscina. Para que eu vou me preocupar? Isso é matéria. Mas Jesus olha para aquele homem, 38 anos rejeitado, e fala assim, agora você tem alguém. E esse alguém sou eu. O homem olha para ele, eu não tenho ninguém. Você fala, tem sim. Esse alguém sou eu. Que nas nossas lutas nós possamos nos lembrar que nós temos alguém. E que nas nossas alegrias nós possamos lembrar que existem pessoas que precisam de nós. Que Deus nos abençoe. Segura em ti.
direção de Deus. Vamos ficar em pé e fazer uma oração? Santo, santo, santo. O Senhor é santo. O Senhor é puro. O Senhor é perfeito. Não há nenhum vestígio de pecado no Senhor. Mas o Senhor se fez pecado por nós. Ó Deus poderoso, meu coração se enche ao reconhecer os teus atributos. E quão pequeno eu sou, quão pequenos nós somos. E mesmo assim o Senhor se importa conosco, Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Porque o Senhor não nos esqueceu. E ainda que alguém aqui pense que não tem ninguém, essa pessoa tem Jesus. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida que você tanto procura. Querido Deus, que nós não nos esqueçamos disso. Em nome de Jesus. Amém. Que pena que a programação chegou ao fim. Vai para casa, almoça, descansa. Para as 18 horas você está aqui com a gente na programação. Convide outras pessoas, amigos, parentes, para que estejam aqui com a gente também às 18 horas, tá? E que Deus possa abençoar a semana de vocês. Tão grande é o seu amor, que todo bem que eu fizer não vai aumentar. O seu amor por mim. Tão grande é o seu amor, que todo mal que eu fizer não vai diminuir. O seu amor por mim, constante, extenso, gigante, intenso, constante, extenso, gigante, intenso. O amor de meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável. A sua graça é inesgotável.